Oi, gente, tudo bem? Como vocês viram no título, eu pedi demissão do meu emprego, mas vamos voltar um pouquinho na história. Isso tudo foi antes dessa questão de pandemia, de Covid, e era para ter gravado o vídeo para vocês é, antes, né? Eu ia gravar em março, mas aí veio a pandemia, veio tudo isso, e aí sei lá, as coisas foram só assim enrolando assim, aí eu aproveitei que eu tava em casa, tinha os vídeos antigos pra editar, eu fui editando e esqueci de falar pra vocês o que foi que aconteceu. Então vamos lá. Eu tinha feito um vídeo, né, falando que eu consegui o meu primeiro emprego aqui no Canadá, que era uma daycare, mas foi uma coisa assim meio de supetão, porque eu tava procurando emprego, na verdade, eu procurava na área que eu tinha me formado e também eu falei que abrangia o leque por causa da questão do NOC. Quem não tá entendendo, volta lá no vídeo, eu vou deixar ele marcado aqui para poder entender melhor. Aí eu comecei a trabalhar na daycare. Eu comecei a trabalhar como substituta e depois me ofereceram uma vaga para ir para outra daycare, que é assim, é tudo do mesmo dono, tudo do mesmo dono, mas tem duas daycare. Uma com crianças de 3 meses a 2 anos e a outra a partir de 2 anos em diante. Aí era para eu trabalhar nessa outra daycare a partir de 2 anos. Aí eu comecei a trabalhar lá em janeiro. E já na primeira semana, assim, primeiro que quando eu ia pra lá pra trabalhar, eu passava pelo caminho que eu ia pra outra daycare e eu já me dava um aperto no coração, porque as outras eram bebês, eram muito fofinhos. Tinha as partes de que um mordia o outro, arranhava. E assim, como eu não tava acostumada com aquilo, pra mim aquilo era muito cansativo. Eu chegava em casa morta, assim, morta e podre, de fedendo, porque agitada. E quando eu tinha que arrumar as crianças pra ir levar lá pra fora, então, nossa. Mas aí eu passava assim, chorando em frente ali, o caminho que eu passava pra ir pra outra daycare. Aí comecei a trabalhar nessa outra e eu ficava numa salinha que tinha crianças de 2 a 4 anos, meio. Acho que tinha algumas que já tinham completado 5. Só que assim, gente, primeiro que a daycare é bem diferente, funcionava dentro de um espaço que algum dia foi uma escola, eu acho. E é tipo assim, é um T, aí tem um corredor imenso aqui e outro corredor aqui. E ali funcionam 3 daycare. A parte que eu ficava ia para um lado do T, assim. Só que tinha salas em outras que eram para as crianças que ficam no Before e After School, que é um programa que eles têm que é daycare, creche também. Só que assim, às vezes os pais pegam cedo no trabalho, aí ele deixa a criança lá nesse lugar. E aí depois eles têm umas vans, eles levam a criança para a escola e quando elas voltam, quando acaba a aula, eles buscam as crianças e levam para lá de novo. Mas eu ficava com as crianças que eram de creche mesmo, que ficava lá o dia inteiro. Na maioria das vezes. Às vezes precisavam de mim na outra sala, eu ia também. Só que assim, as crianças de 3, 4 anos, elas têm muito mais energia. E ele, como era misturado, fases, assim, tipo, as crianças de 4 anos, elas tinham muito mais independência do que as crianças de 2 anos. E ficava todo mundo na mesma sala. E era muito corrido, as crianças muito bagunceiras, assim. Umas eram bem rebeldes mesmo, não obedeciam. A creche é meio bagunçada, assim, não dá tempo de organizar, não dá tempo. A outra eu acho que era mais nova, então eles já criaram um padrão, tudo era mais novo, era bem mais organizado. E dava tempo, porque todas as crianças dormiam, e dava tempo de organizar, de manter, né? Lá nessa, gente, quando eu cheguei assim, eu falei assim, não é possível que seja do mesmo dono, é muito diferente, assim. E as crianças, talvez também pelo fato de eu ser nova, mas depois eu comecei a reparar que não. No começo eu pensei que era porque eu era nova, até me falaram assim, não, eles estão te testando. Elas não me obedeciam, elas me chutavam, elas me arranhavam, elas me cuspiam, gente, eu tomei cuspida. E aquilo ali, nossa, eu falei assim, não vou ficar aqui, não dá pra aguentar isso não, é terrível. Aí assim, eu fui tentando aguentar, não, vamos tentando, vamos ficar aqui, tentando pegar mais experiência. Mas era muito difícil, tipo, tinha uma professora lá que ela sentava na mesa pra fazer uma atividade com as crianças. Mas assim, as mesas eram pequenas, então ela tinha que fazer em grupos, né? E eu ficava olhando o outro grupo.
Aí tinha uma hora que ela falou assim, Patrícia, senta aqui com as crianças. As crianças estavam tranquilas com ela. Ela tinha um poder, eu acho que ela é uma das únicas que consegue ter um poder, assim, de se controlar as crianças. Eu sentava, aí começava a fazer a brincadeira, daqui a pouco tava um puxando pra lá, puxando pra cá, pegava uma coisa e saia correndo. Ai, meu Deus, eu nunca vou controlar essas crianças. Me dava um desespero tão grande. E assim, a creche era bem mista, tinha, acho que a maioria eram filhos de canadense, mas tinha de indiano, tinha de outras nacionalidades que eu não sei dizer quais são, mas acho que a maioria era de canadense mesmo. Então, assim, não tem essa questão de, porque é filho de imigrante e chama rebelde. Não, não tem nada disso, gente. E outra coisa que eu ficava indignada também, que às vezes a criança apontava o dia inteiro, fazendo. Era um terrível, assim, tipo de derrubar a cadeira, sair pegando coisa e esconder, pintar a parede. E assim vai só. E aí eu falei assim, não dá, não dá. Aí uma menina que tinha entrado no mesmo dia que eu, ela já tinha sumido, eu imaginei que ela já tinha saído, que também não aguentou. Uma outra que tinha entrado um mês antes de mim, saiu também. Aí eu fui lá e falei com a diretora, falei assim, não dá pra ficar, tô saindo. Aí eu pensei que ela ia ficar assim, que pena, poxa, não sei o quê, mas não, acho que já tá tão acostumado que as pessoas não ficam, que ela, tudo bem, eu entendo, né? A outra lá era bem mais tranquila. Eu pensava que eu ficava cansada na outra. Na, na outra eu ficava só cansada. Nessa na outra era cansaço físico só. Nessa era cansaço físico e mental. E além de que, assim, que era uma coisa boa, mas também cansava a mente, que era o que eu falava mais inglês. Porque com os bebezinhos a gente fala pouco, né? Mas lá não, eles conversam com você. Então eu treinava mais, isso era bom. E foi uma coisa que me ajudou a ficar um pouco, a tentar aguentar um pouco mais, porque eu tava forçando o inglês, eu falava inglês o tempo todo, então me ajudava o meu ouvido, que se você entende uma criança de 2 anos falando inglês, você vai entender qualquer pessoa, gente. Mas aí ela, eu entendo, né? Lá na outra daycare era muito mais tranquilo, era bem mais tranquilo. Aí eu falei assim, se você tiver uma vaga lá, você me avisa. Aí ela, tudo bem. Eu falei, só te peço uma coisa, ela pediu pra mim, né? Você terminar o mês, porque me dá tempo de eu encontrar uma outra pessoa. Não, tudo bem, tudo tranquilo. Aí depois ela falou assim, olha, tem uma pessoa que vai pra uma cirurgia, ela vai ficar um bom tempo afastado lá na outra daycare. Se realmente isso acontecer, você quer ficar lá, substituir ela nesse tempo? Eu, claro, com certeza. Aí no dia seguinte ela me mandou um e-mail falando que realmente a pessoa ia fazer a cirurgia, seria em março, e ela ia ficar 3 meses afastada. Eu, maravilha, vou voltar para os meus bebês. Eu tava super feliz de voltar para os meus bebês. Só que nisso eu fui ficando na outra daycare, né? E nesse tempo, continuavam, as crianças continuavam do mesmo jeito, não era questão de elas estarem me testando porque eu era nova, não, porque mesmo depois que eu já estava acostumada, já tinha aprendido o nome delas, porque tinha umas que tinham os nomes mais complicados, ela ficava, não é assim que fala meu nome. Aí nesse tempo que eu fui ficando, eu fui acostumando, né, fui pegando o jeito, ficando com mais autoridade, assim, em mim, né, porque no começo você não sabe como funciona, você não sabe o que fazer, o que pode fazer, o que não pode, então, aí depois eu já comecei tomar mais autoridade e impor um pouco a voz com as crianças. Mas mesmo assim, tinha dia que... meu pai, tinha dias que era terrível. Assim, algumas crianças elas dormiam, outras não. Acho que as mais novinhas já tinham horário. Aí o horário do almoço era muito complicado, porque eles faziam turnos, aí um turno almoçava e algumas crianças iam dormir, aí vinha outro turno. Só que era assim, eram 2 salas para essas crianças, né? Era uma sala de um lado do corredor, uma sala do outro lado do corredor. Aí na hora do almoço, eles usavam uma das salas para ser a sala da soneca. Aí quer dizer, a outra sala ficava a sala das crianças que estavam almoçando e as crianças que já tinham acabado de almoçar, então. E não tinha divisória, assim, né? Então as crianças estavam almoçando, outras estavam correndo lá se matando e ficavam. E a gente tentando controlar aqui, às vezes elas vinham perturbar quem estava almoçando e
Nossa, era muito difícil. Ah, então, gente, foi por isso. Ai, ai. É que agora falando assim, você pensa assim, ah, gente, mas é criança, toda criança faz isso, assim, mas só vivendo lá, assim, que percebe assim. A maioria eram normais, crianças mesmo, que brincam, que tem energia. Mas tinha, assim, um- umas poucas crianças que eles tinham mais energia que as outras. E às vezes um incentiva os outros. Tinha um que pegava as coisas e começava a correr, fulano, vem aqui, e começava a correr e incentivar todo mundo a correr também. Aí era assim, gente. Ai, ai. Mas o que acontece? Aí depois, quando eu voltei para os bebês, eu senti falta da bagunça. Vai entender, né? Ser humano é coisa, né? Quando eu tava com os bebês, pra mim era uma coisa. Era assim, era agitado. Eu achava que era agitado. Mas depois que eu fui pra outra e voltei pros bebês, eu achava que aquilo lá era uma marasma, assim, parecia que a hora não passava. Gente, a hora do almoço era uma tranquilidade. Todo mundo almoça ao mesmo tempo. E aí só tem a divisão assim, das crianças que ficam na mesa e as crianças que ficam naquela cadeirinha que a gente chama de cadeirão, né, de alimentação. É, e assim, era mais tranquilo, eles ficam parados, porque como da cadeirinha, principalmente, né, eles estão ali presos, não tem como sair correndo, ninguém tá brincando do outro lado para perturbar. No máximo teria algum dormindo. E depois chega uma hora que todo mundo dorme. Nem todos dormem ao mesmo tempo, às vezes ficam umas duas, três crianças acordadas, porque já dormiram de manhã. Tem criança que tem menor, né? Às vezes tira duas sonecas. Aí a outra da tarde fica um pouquinho para mais tarde. E algumas crianças dormem 3 horas seguidas. Mas era assim, era muito mais tranquilo. A parte mais pesada era na hora de arrumar eles para brincar lá para fora, porque a gente tinha que arrumar todo mundo. Nenhuma criança pequena sabe se arrumar sozinha. Mas aí eu comecei a sentir falta da outra creche, né? Das crianças maiores, da agitação, da correria. E aí veio a pandemia, né? E ficamos todos em casa e eu não faço ideia de o que vai acontecer agora. Eu não sei se vou ter emprego quando eu voltar, porque a pessoa ia ficar até maio de licença, né? Já estamos em maio, acabando maio. Então, ela, quando acabar a pandemia, essa pessoa já vai voltar. E como eu tinha falado que ia sair do outro, eu não sei o que vai ser de mim. E eu também não posso nem começar a pensar em procurar outro emprego agora, porque a Sofia ainda tá sem escola. E eu não tenho como trabalhar com ela em casa. Aí tem que esperar isso tudo se ajeitar para ver o que vai ser da minha vida, né? Então é isso, gente. Ai, ai. Mas assim, agora eu em casa sinto muita falta das crianças, de todas as crianças, gente, de todos, dos pequenos, dos maiores. Às vezes eu tô andando na rua, vejo uma criança, eu fico olhando bem assim pra ver, de repente é uma criança lá da creche, né? Pena que mesmo se eu encontrar na rua, eu não vou poder abraçar. Mas é isso, né? Eu pedi pra sair do emprego, mas agora estamos nessa interrogação sem saber o que vai acontecer. Até o próximo vídeo. Tchau.